Fala galera do canal Ironman, seja muito bem-vindo ao nosso canal que está começando agora, né? Esse é o nosso primeiro vídeo. Fico muito grato de você estar assistindo. Peço que você fortaleça o canal nesse começo, porque é muito essencial pra gente. Quando você se inscreve num canal, isso gera com que a gente vai saber que você vai estar acompanhando os outros vídeos. Quando você dá o like, isso gera relevância, ou seja, esse vídeo vai ser indicado para outras pessoas, e a questão das visualizações faz com que o canal cresça, né? Então vamos lá, vamos estar analisando hoje o confronto da Moscow Contest Brasil, com foco no confronto do Gnomo com o Pônei, né? E eu vou trazer algumas considerações aqui que eu gostaria de dizer que eu não escuto em outros canais de análise, né, de fisiculturismo. Então vamos lá, começando pelo quarto de volta, né? A pose semi-relaxada de frente. O Gnomo, ele já demonstra uma linha muito mais agradável do que a linha do Pônei. Apesar de o Pônei ser um cara bem mais preenchido, por ser uma pessoa de estatura mais compacta, né? Ele tem um shape bem mais preenchido do que o Gnomo. O Gnomo tem muito espaço para preencher ainda. Aqui, quarto de volta. O Gnomo, ele nessa pose fica bem nítido que ele ainda ele é magro, né? Para a categoria bodybuilder ele ainda é magro. O Pônei já é um cara bem mais muscularizado, né? De volta, essa pose semi-relaxada de costas. O Pônei, ele tem uma dorsal que falta ainda detalhamento na dorsal dele. Apesar de quando a gente olha a dorsal do Gnomo e a dorsal do Pônei, quando a gente olha o físico deles, fica bem nítido que o Pônei tem uma densidade muscular a mais do que o Gnomo, né? Apesar de a linha do Gnomo ser mais bonita do que a do Pônei. Mais um quarto de volta. Os braços do Pônei, eles realçam demais no físico, muito no físico. O Holly Winkler é pequenininho ele. Aqui a pose duplo bíceps de frente, né? E aqui fica mais fácil da gente analisar o que é que os árbitros devem ter pensado sobre o físico deles, né? Provavelmente ficou uma questão, né? Quem merecia ganhar? O Gnomo estava melhor ou o Pônei estava melhor? O Gnomo, ele estava com as musculaturas mais evidentes, ele estava com a musculatura mais evidente, né? Ele estava com o serrato aparecendo, ele estava com cortes mais profundos nas pernas, né? Mas o Pônei era mais preenchido, o Pônei era mais muscularizado do que o Gnomo, né? Eu acho que os árbitros devem ter pensado nisso. Além de que, a gente está analisando aqui fotos, mas o Gnomo, ele, na hora de pousar, ele peca muito. O Gnomo treme. Isso demonstra falta de treino de pose. O Gnomo treme na pose. Essa pose de duplo bíceps de frente é essencial que ele levante mais esse cotovelo. O cotovelo dele está baixo e por isso ele fica com o shape reto. Os braços tem que estar, o bíceps tem que estar se sobressaindo um pouco mais do ombro. Aí essa pose ficaria bem legal, ficaria com um encaixe melhor. Vamos agora para expansão dorsal de frente. O Gnomo tem uma expansão dorsal melhor porque ele é um cara com uma cintura escapular maior do que o Pônei. O Pônei, ele tem... ele é um pouco estreito, apesar de os braços dele serem muito grandes. A gente vê nessa foto que ele tá com os braços, ele tem os braços enormes, né? O Gnomo, ele tem uma cintura escapular maior e uma cintura mais fina. Então isso faz com que ele tem um shape em V mais evidente, né, do que o Pônei. Então, para mim, nessa pose, o Gnomo ganharia. Vamos tentar fazer aqui um negócio, vamos tentar fazer aqui o seguinte, vamos botar para, eu vou ficar pontuando aqui cada pose, quem ganhou qual. Vamos ver aí como é que fica no final. Então, no duplo bíceps de frente, eu daria essa pose para o Pônei. Por quê?
porque o gnomo ele aparenta estar magro, ele aparenta é complicado, né, dizer que é magro, né? O cara é forte, mas a gente está analisando aqui bodybuilding, tá? Então ele aparenta um shape muito mais vazio do que o pônei. O duplo bíceps, a pose é duplo bíceps de frente. É lógico que a gente analisa todo o shape, mas o pônei tem os bíceps mais desenvolvidos do que para a estatura dele, do que a gente fala aqui sempre na proporcionalidade, né? Então o pônei ele tem os bíceps mais desenvolvidos do que o gnomo, ele tem os braços maiores, né? E a gente olhando ele assim, a gente vê que ele é um cara muito mais preenchido que o gnomo. Então essa pose pro pônei. A expansão dorsal de frente eu daria para o gnomo. Por quê? Porque as dorsais dele aparecem na pose. É muito essencial que na pose de expansão dorsais de frente as dorsais apareçam. O que acontece? Tem muitos fisiculturistas, tipo o Holly Winkler, a gente vê muito nele isso. Os braços tomam a pose. A pose é expansão dorsal de frente. Se o cara expande a dorsal e os braços tampam a dorsal, a pose não está correta, não é o certo. O certo é que a dorsal apareça de frente, né? E o gnomo está fazendo isso. Para mim, gnomo venceu a pose. Peitoral de lado, muito superior ao pônei, muito, porque o pônei, como ele é mais preenchido, nessa pose peitoral de lado, o que acontece? Isso mostra todo o preenchimento da parte superior do shape. A perna também, né, lateralizada, mas a parte superior do shape do pônei é muito preenchida, né? O braço dele é enorme. E o gnomo ainda falta. O peitoral do gnomo ainda é muito vazio, né? A gente olha aqui, né? Peitoral vazio, tá fibrando, tem fibra no peitoral, mas ainda é um peitoral vazio. Já o do pônei é um peitoral muito mais desenvolvido e que tem um conjunto de braços muito bom, muito bom. Aqui, né, duplo bíceps de costas. Eu dou essa pose pro pônei porque, pra mim, o gnomo deveria ganhar essa pose. Só que o gnomo não tá pousando direito nessa pose, não tá. Os braços dele tão baixos, o braço é para ficar um pouco mais elevado, né? Marcando, é lógico, o miolo de dorsal, mas a posição dos braços dele tá errada. Então, o gnomo tinha tudo para ganhar essa pose, porque o shape dele é mais em V do que o do pônei. A cintura escapular dele é maior do que a do pônei, mas a dorsal dele é mais marcada do que a do pônei. Só que ele não soube pousar. O que acontece então? Ele ficou com os braços baixos, ele ficou com a dorsal nessa pose de duplo bíceps de costas. É essencial que o glúteo não seja colocado para trás. Quem faz isso muito é o Lucas Osladil. O Lucas Osladil faz isso, ele pousa e ele bota o glúteo empinado para trás. Quando você coloca o glúteo empinado para trás, isso rouba a dimensão que poderia ser criada das suas costas. Porque se o glúteo do gnomo ele está mais para trás, se o glúteo dele, se a gente fosse pegar, tá passando da linha das costas. O que é que isso faz? Isso faz com que as costas dele aparentem estar menores do que realmente são. Se ele fizesse como o pônei fez aqui, o pônei ele contrai o glúteo e bota ele para dentro. Isso faz com que realce as costas do pônei, né? Então a pose ficou muito bem encaixada pro pônei e não pro gnomo. Expansão dorsais de costa, para mim bem parelho, né? O gnomo não fibrava glúteo, não fibrava glúteo, né? Mas mostrava uma divisão de posterior de coxa aparente. O pônei, pelo motivo de as coxas dele serem pequenas, né? Isso faz com que as pernas não sejam um ponto forte, porque elas não são muito compridas, né? Então não faz com que o músculo tenha um comprimento grande para se realçar. Então o pônei ele tá com o glúteo fibrando. A gente olha aqui na foto, a gente vê que o glúteo dele tá marcando, querendo fibrar, né? Não tá fibrando, mas ele tá querendo fibrar. E o posterior de coxa do pônei também tá marcando,
tanto quanto do gnomo, não tem muita diferença, mas a questão da expansão dorsal, o pônei, apesar de ele ser estreito, né, para a proporção dele, ele soube encaixar a pose muito bem. O gnomo também soube. Se o gnomo coloca esse glúteo para dentro, faz com que realçasse ainda mais essa pose, talvez ele tivesse ganho. Mas a pose bem equiparada, vamos dizer aí que nenhum ganhou. No duplo, na pose tríceps, né, melhorado, o pônei, o braço dele é enorme, né, eu já disse isso. Então ele ganhou essa pose sem dúvida. As pernas dele também laterais ficam bem mais proporcionais ao corpo. O gnomo a gente olha que ainda falta, não está muito bem encaixada a pose, né? Mas o tríceps melhorado é lógico que é o do pônei, né? Aqui uma variação, né, do tríceps. Mostra que a coxa do gnomo tá muito mais fatiada do que a do pônei. O pônei ainda tem que desenvolver mais isso, né? Ele tem que desenvolver uma perna muito mais marcada. Mas nessa pose de tríceps melhorado, o tríceps do pônei é incrível e ele não fica tão atrás nos outros requisitos, né, da pose, de beleza e tal. Não tem nada que comprometa a pose para ele. E para mim ele venceu a pose. Abdominais e coxas, né? A coxa do gnomo é melhor, mas o pônei ele tem um preenchimento maior, né? É difícil, né? Para mim, né? Abdominais e coxas, para mim fica pro gnomo, né? Apesar de o pônei estar com o abdômen marcado, ele tem uma coxa grande. O gnomo tá mais seco, né? O abdominal dele tá mais marcado e as coxas também. Então dá pro gnomo, né? Essa pose de o mais musculoso. Quem é mais musculoso dos dois? É lógico que é o pônei. O pônei é mais musculoso, né? Então a pose é do pônei, sem dúvida. O gnomo, a gente vê que ele vai ter no futuro, o gnomo vai apresentar sempre uma condição muito boa, né? O gnomo tem essa tendência, mas a pose hoje é do gnomo, do pônei, né? É isso aí, pessoal. Esse foi o nosso primeiro vídeo, esse foi a nossa primeira análise. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostarem, por favor, deixa o seu like, se inscreve no canal. Vamos fazer o canal se desenvolver nesse começo para que eu possa estar trazendo mais vídeos para vocês. Realmente eu fico muito feliz de estar podendo compartilhar aqui algumas ideias, alguns pontos que eu gostaria que outras pessoas também notassem, né, nas competições. E é isso aí, pessoal. Deixa o seu gostei, se inscreve no canal e acompanha aí os próximos vídeos que vão vir. Valeu, pessoal. Fica com Deus.